Queridos irmãos, vamos agora para o vídeo 183, né? Então aqui, a revelação dos espíritos, né? A revelação que os espíritos fizeram a Kardec, né? Vem por termo a todas estas... deixa eu abrir boca aqui. Isso não é fluido não, viu, gente? Isso não é carga negativa não, viu? Isso aqui é cansaço físico mesmo, mental. É um cansaço físico, não tem nada a ver de macumba não, viu? Até porque eu não acredito nisso. Porque muitas pessoas já disseram assim, vou acabar com você. Engraçado que eu peço a Deus para que essas pessoas, não é abusando, mas eu peço a Deus que essas pessoas continuem fazendo, sabe? Porque quanto mais eles fazem, mais vida eu tenho, mais energia. Então, se está sendo bom, continue fazendo. A revelação dos Espíritos vem por termo a todas essas apreensões, as apreensões que nós nelas vivemos, né? Vivemos nessas apreensões. Traz-nos sobre a vida de além-túmulo. De novo. Acho que eu preciso benzer. Traz-nos sobre a vida de além-túmulo indicações exatas. Dissipa a incerteza cruel, o temor do desconhecido que nos atribulam. A morte, diz-nos, ela em nada muda a nossa natureza espiritual. A morte não muda, né? A morte não muda a nossa natureza espiritual. O que muda a nossa natureza espiritual é a nossa mudança de vibração espiritual, de faixa espiritual. É lógico, gente, que, por exemplo, você não vai querer chegar lá em Antares, você entendeu? Onde eles lá desconhecem até o que é o veganismo, vamos assim dizer. Você não vai chegar lá e vai dizer assim, o que nós temos para o almoço hoje? Se lá eles não usam se alimentar mais de comida sólida. De arroz, feijão, macarrão, batatinha, chuchu, essas coisas eles não comem mais lá. Lá eles vivem de magnetismo cósmico universal. O magnetismo é uma matéria que até hoje na Terra, aqueles que se dizem mais entendidos nada conhecem a respeito dessa matéria. É uma matéria desconhecida pelos cientistas e principalmente pelos espíritas. Muitos se aventuram em falar a respeito. Magnetismo é isso, magnetismo é aquilo. Mas não deixa de ser enchimento de bolinha de vidro. Kardec trabalhava numa obra a respeito de magnetismo. E quando ele encontrava-se mais ou menos lá pela metade do livro, veio o aneurisma cerebral e ele desencarnou. E de forma que esta obra se encontra nos arquivos em França, guardado. Então o magnetismo não é nada disso que as pessoas dizem por aí. Eu tenho um magnetismo, é uma beleza. Todo mundo tem magnetismo, mas conhecer as propriedades desse magnetismo, ninguém conhece. Mas uns têm a propriedade de cura, mas como que ele se dá?
Em que nível evolutivo precisamos nos encontrar? Que faixa vibratória ele vibra de acordo com as moléculas do cosmos? Então o negócio não é assim como as pessoas pensam. Os nossos caracteres, o que constitui o nosso verdadeiro eu, apenas nos torna mais livres, dota-nos de uma liberdade cuja extensão se mede pelo nosso grau de adiantamento. De um como de outro lado, temos a possibilidade de fazer o bem ou o mal, a facilidade de adiantar-nos, de prosseguir, de formar-nos. Por toda parte reinam as mesmas leis, as mesmas harmonias, as mesmas potências divinas. Nada é irrevogável. O amor que nos chama a este mundo atrai-nos mais tarde para o outro, mas em todos os lugares esperam-nos amigos protetores. Arrimos ao passo que, neste mundo, choramos a partida de um dos nossos como se ele fosse perder no nada. Por cima de nós, seres etéreos, glorificam a sua chegada à luz da mesma forma que nós nos regozijamos com a chegada de uma criancinha cuja alma vem de novo desabrochar para a vida terrestre. Os mortos são os vivos do céu. Então, observe para você, os mortos são os vivos do céu. Só que isso é simbólico, né? Do céu é simbólico. Só que aqui, Leon Denis, ele cita um caso que em alguns vídeos eu já citei esse fato, mas é necessário, né, que Leon Denis, Allan Kardec, eles falem, porque se eu falo, não tem poder nenhum. Mas se Leon Denis e Allan Kardec falam, temos que calar a boca. Olha só. Essa mensagem encontra-se no livro Céu e Inferno, que Leon Denis inseriu aqui. E eu já tratei desse item aqui em alguns livros, sem estudar essa mensagem. Mas olha para você ver como que tudo que eu disse lá se compara com o que aqui está escrito. Pergunta-se muitas vezes se a cremação é preferível à inumação. É preferível cremar ou enterrar? Inumação é sepultar, enterrar. Joga o bicho lá de baixo e pronto. Cremação é aquilo que nós sabemos que crema-se em toda parte do mundo, principalmente no Brasil. Existem os lugares apropriados, como também na Índia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns documentários, que lá eles fazem aquela fogueira imensa, colocam pneus, bastante lenha, e põem o corpo daquele ente querido lá em cima, tchuf, fogo. É um costume na Índia, gente. É um costume. Como em Roma, o costume era todo sentenciado à morte, porque vinham do crime, eram criminosos, bandidos, ladrões, assassinos. A sentença era a cruz. Você sabia que a cruz não teve início com Cristo? O Cristo foi crucificado entre dois criminosos.
Isso significa que era costume da época sacrificar, matar os criminosos usando aquele símbolo. Antes, milhões de pessoas haviam morrido naquele símbolo da cruz. Porque eu não sei se você sabe que é uma das mortes mais... Vamos pensar assim, mortes físicas. É uma das mortes físicas mais horrorosas que existe. Você sabe por quê? Porque quando se prega os braços, se amarra os braços lá adiante, você entendeu? Daí a alguns minutos, quando se prende os braços lá adiante, um distante do outro, e que você fica por alguns minutos com os braços amarrados, fecha a traqueia, fecha comunicações, que me falha a memória agora, também estou cansado, né, gente? Fecha as comunicações com os pulmões e a pessoa morre por asfixia, morre por falta de ar. Todos os criminosos morreram por asfixia. Todos. Inclusive Jesus. Por asfixia, falta de ar. Então diz que é uma morte dolorosa. E observe que naquela época eles já tinham métodos, né, assim, de sacrificar as pessoas com requinte de crueldade. Então, pergunta-se muitas vezes se a cremação é preferível à inumação, sob o ponto de vista da separação do espírito, né? Os invisíveis consultados, eles foram consultar os invisíveis. Kardec foi consultar os espíritos desencarnados. Respondem que, em tese geral, a cremação provoca desprendimento mais rápido, mais brusco e violento. Tá vendo, gente? Eu disse isso num vídeo lá atrás. Mas como é um zero à esquerda aqui que disse, não teve lá tanta importância. Você entendeu? Não teve lá tanta importância. No entanto, eu já pedi algumas vezes para que as pessoas que assistem divulguem esse link para outras pessoas também se cadastrar para poder desfrutar dessas mensagens. Mas são tão egoístas que só elas é que querem essas mensagens para elas. Então divulgue para as pessoas, para que mais e mais pessoas, não é para mim não, porque eu não preciso disso não. Oxe, vê lá se eu precisar de umas coisas dessas, né? Então, mais bruscos e violentos, doloroso, mesmo para a alma apegada à terra por seus hábitos, gostos e paixões. É necessário certo arrebatamento psíquico. É necessário certo arrebatamento psíquico. O que nós não sabemos quando esse arrebatamento psíquico se dá. Por quê? Porque tem arrebatamento psíquico que se dá depois de 10, 15, 20, 30 anos. Aí você vai saber como que houve o arrebatamento. Você vai saber como que o espírito e aquela impressão perispiritual já se desprendeu daquela matéria. E aí? Certo desapego antecipado dos laços materiais para sofrer sem dilaceração a operação crematória. É o que se dá com a maior parte dos orientais
entre os quais está em uso a cremação, né? O que eu disse, né? Com relação aos orientais, que lá eles têm o costume. Mas não é porque tem o costume que aqueles espíritos estão preparados para a cremação. Nós precisamos ter bastante cautela com relação a essa situação cremação. Bastante cautela, porque do mesmo jeito que o indivíduo permanece ali embaixo do túmulo junto com o espírito, sentindo os macrófagos consumi-lo devido à impressão do perispírito materializado naquele psicossoma ali, naquele processo psicossomático, ele tem ainda a impressão lá no momento crematório. E tudo que o corpo sente, ele, espírito, sente. Ele sente ser devorado pelas labaredas de fogo. Agora a gente sabe que nada acontece por um acaso. Mas, se nós sabemos, vamos fazer uma análise. Se nós sabemos que o espírito tem que passar por aquele processo crematório e que ele ainda se encontra ali preso ao corpo físico, nós podemos, em vez da dor, lhe proporcionar uma condição mais branda de retorno à parte espiritual. Você entendeu? Apenas, você entendeu? Sepultando o indivíduo, que ele vai sofrer ali no processo da imunização. Nossa Senhora, esqueci aqui agora. O sepultamento, ele vai sofrer, mas não vai sofrer ali a queima daquele corpo físico, que ao queimar o corpo físico, ele vai sentir a mesma repercussão das labaredas, da desintegração elétrica, choque na matéria, como ele vai sentir a mesma coisa, como se ele estivesse sepultado. E os macrófagos ali, os micróbios comendo ele. Então nós temos que ter bom senso. Os nossos caracteres, o que constitui o nosso verdade... Não, errei aqui. Em nossos países do Ocidente, em que o homem psíquico está pouco desenvolvido, pouco preparado para a morte, a inumação deve ser preferida, posto que, por vezes, dê origem a erros deploráveis, por exemplo, o enterramento de pessoas em estado de letargia. Tá vendo, gente? Não é aconselhável a cremação. Mas querem cremar? Que creme. Que crema, né? Cremação. É que quer cremar o bicho, crema lá ela. Oxe. Não existe no mundo a criogenia. É um dos maiores erros, uma das maiores ignorâncias das leis de Deus. Mas existe. E a gente tem que respeitar. Cada caso é um caso. Não é verdade? Então, a inumação. É preferível a inumação. Porque o ser não está preparado. Chico Xavier mesmo, ele pediu para que seu corpo fosse inumado. Agora, se Chico Xavier pediu, gente, nós temos que respeitar. É porque o negócio não é brincadeira. Porque mais desprendido da matéria física que Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco não existe hoje na face da Terra.
igual esses dois seres. Não existe na atualidade nossa. Então, e quantos casos se enterra em estado de letargia, de morte aparente? Ou melhor, que crema em estado de letargia, que ali apenas existe uma aparência, um estado de morte aparente. Você entendeu? Depois que passar aquele transtorno, o espírito recobra. E ao recobrar, ele encontra-se dentro do caixão sendo cremado. E aí? Gente, vamos analisar. Ah, mas lá embaixo do chão ele não ia morrer do mesmo jeito. Sim, mas quem somos nós para avaliarmos o tipo de dor de uma cremação e de uma inumação? Quem somos nós? Vai até uma labareda de fogo e põe a sua mão lá e deixa queimar durante 5 minutos. É o que aquele espírito sente quando teu corpo está sendo cremado. O espírito, ainda preso à matéria, no processo letárgico de morte aparente, de catalepsia. Entendeu? Se o espírito está totalmente desligado, pode realizar a cremação, mas quem somos nós para saber se ele está ou não está? Deve ser preferido porque permite aos indivíduos apegados à matéria que o espírito lhes saia lenta e gradualmente do corpo, mas precisa ser rodeada de grandes precauções, tá vendo? As inumações são entre nós feitas com muita precipitação. Se as inumações são feitas com grandes precipitações, imagine as cremações. É o que eu já disse e eu vou tornar a dizer. 80%, em 100%, 80% da humanidade são enterradas vivas no estado letárgico, no estado de catalepsia, no estado de morte aparente. Só que existe aparelhos que conseguem detectar ainda um certo funcionamento no tronco encefálico. Porque a morte só pode ser considerada quando o tronco encefálico encerra todas as tuas funções. Ali, de fato, ocorreu o desligamento do corpo físico, mas isso não significa que esse desligamento, o perispírito deixou aquela matéria devido à impregnação da imantação dos sentimentos animalescos, sentimentos primitivos, sentimentos animais, entendeu? Fluidos animais, entendeu? Então não significa. É o que leva muitos espíritos, mesmo tendo se desprendido do corpo físico, mas devido àquela presença daquelas energias animais, primitivas, aqueles sentimentos, aquela materialização daquele corpo somático, ele ainda permanece dentro do corpo, dentro do caixão, por anos e anos ali, até desfazer-se todas aquelas impressões que o perispírito carrega nele, impregnadas. Então, a cremação é algo que deveriam riscar da agenda do desencarnado.
Mas tem o lado financeiro, né, gente? Paga-se muito caro para cremar um corpo, você entendeu? Paga-se muito caro. Evita você comprar um mausoléu. Tem gente que tem assim, 3, 4 assim, vidros com cinzas de parede dentro de casa. Ah, crê em Deus, Pai. Já pensou se na hora lá a pessoa tá almoçando, esquece, fulano, pega a farinha para mim, farinha de milho, vai lá, pega a cinza do fulano e ó no prato e você ó. Ah, isso aí também eu já inventei, tá? Não é assim que acontece não. Então, isso aqui encontra-se no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na página, aqui da moção 112. Se você quiser depois dar sequência lá, você procure lá, porque aqui já encerrou essa parte, porque no próximo capítulo nós partiremos para outras partes. Muita paz.